Olá, sejam bem-vindos. No programa de hoje, vamos abordar as relações econômicas entre os Estados Unidos e o Brasil. Nosso convidado é o economista e analista financeiro Miguel Daoud. Muito obrigada pela sua presença, Daoud. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa. O presidente Barack Obama inicia o seu segundo mandato com o país em crise. O nível de desemprego está muito alto, está quase 8%, e a dívida já está superando os 16 trilhões de dólares. Qual seria o maior desafio dele nesse contexto econômico para tentar uma retomada? Pois é, a eleição do presidente dos Estados Unidos foi, na história, né, quando nós olhamos os presidentes que tiveram a sua reeleição, ou tentaram a sua reeleição desde depois da Segunda Guerra, nenhum foi reeleito com índice de desemprego acima de 7,2. E o desemprego agora está em 7,9. Então ele foi eleito, quer dizer, ele quebrou um pouco essa regra. Mas os maiores desafios que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, terá é a questão das contas públicas, como você coloca. Agora, no final do ano, tem o famoso abismo fiscal. O que significa isso? No passado, foi negociado com o Congresso dispositivos em que, se não tivesse solução à questão da dívida, automaticamente os impostos que foram reduzidos voltariam à normalidade e automaticamente seriam cortados gastos do governo. Sobre o aspecto da dívida que você colocou de 16 a 17 trilhões, é ótimo, porque se você aumenta os impostos e corta gastos, você coloca a dívida numa trajetória. Mas o mercado está preocupado, porque se isso acontecer, pode aumentar a recessão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem entrar em recessão. E por que a recessão nos Estados Unidos afeta o mundo? Porque o PIB americano é 1/4, basicamente, do PIB mundial. Então, se você tem o PIB americano em retração, você tem um reflexo disso na economia mundial. Por isso que as pessoas às vezes perguntam, mas o que nós temos a ver com os Estados Unidos? Acontecem as coisas lá, por que nós vamos sofrer? É exatamente por isso, porque o peso econômico dos Estados Unidos na economia mundial é muito grande e isso acaba tendo reflexo em todo o país. Então o desafio dele é essa questão do desemprego, que ele tem que melhorar, tem que negociar com o Congresso, que não é a maioria democrata, é republicano, a não ser no Senado, né? A Câmara dos Deputados são republicanos, no Senado os democratas. Ele tem que fazer essa negociação e tem que fazer a economia girar. Então o maior desafio dele na área econômica é exatamente isso, negociar esses mecanismos para que os Estados Unidos não entrem em recessão, né? E melhorar o nível de emprego para que ele possa terminar o seu governo, não como o pato manco, né? Como eles gostam de dizer, mas como um pato normal. Você comentou sobre o Congresso, realmente o presidente é democrata e a maioria do Congresso é republicana. Nesse caso, o presidente Obama teria algum problema para aprovar suas medidas? Qual seria a maior dificuldade dele nesse sentido? Olha, os republicanos, na época em que eles causaram todo aquele transtorno para a economia mundial, quando eles colocaram restrições para aumentar o nível de endividamento dos Estados Unidos, eles estavam evidentemente visando essa eleição que o Barack Obama ganhou, que eles queriam desgastar a imagem do presidente. Hoje não tem mais isso. Barack Obama termina esse mandato, acabou. E eles sabem que a decisão que eles podem tomar não tem reflexo só nos Estados Unidos, tem reflexo no mundo todo. Por quê? Porque a moeda mundial é o dólar, né? A moeda que os países guardam como reserva é o dólar. Então, uma decisão lá, ela tem uma responsabilidade muito grande. Então, os republicanos hoje, eles têm consciência da sua responsabilidade em votar esses assuntos de forma a não causar transtorno na economia mundial. Mesmo porque, se esse assunto se alongar demais, os Estados Unidos podem ter a sua classificação de dívida rebaixada. Então, eu não vejo nesta negociação grandes problemas para a negociação desse abismo fiscal e de outras demandas que devem surgir. A negociação do abismo fiscal é uma necessidade para os Estados Unidos?
Por isso que os republicanos eles não vão dificultar o trabalho do Obama, pelo contrário? Exatamente, porque política é igual a todo lugar, né? Se eu tenho a maioria e você não é do meu partido, eu vou te causar problema porque eu quero o teu lugar. Só que agora eles não precisam fazer isso porque o lugar do Obama vai estar disponível na próxima eleição. Ele não poderá ser mais candidato, porque normalmente o presidente tem a máquina na mão. E se ele tiver um governo perfeito, a tendência é dele se reeleger. Mas nesse caso especificamente, não tem mais por que os republicanos criarem problema para o Obama. Mesmo eles poderiam até ajudar o Obama, que eles teriam uma simpatia maior dos eleitores americanos na próxima eleição. Então, não vejo que isso possa causar problemas. Os Estados Unidos, eles têm uma história de uma espécie de revezamento entre os partidos, né? Normalmente o presidente se reelege, mas na eleição seguinte o outro partido acaba entrando. O candidato republicano, nesse caso, o Mitt Romney, ele conseguiu uma votação bem próxima do Obama nessa eleição. Isso quer dizer que os republicanos eles estão mesmo partindo para essa retomada do governo no próximo, depois que o Obama terminar o... sim, eles vão querer. Né, mas você colocou uma coisa importante, a questão do sistema eleitoral nos Estados Unidos. Muitas vezes, a maioria de votos da população não significa que o presidente que teve essa maioria será o presidente. Porque lá você tem os colégios. Né? Então, cada estado define os seus delegados. E, normalmente, os delegados têm liberdade de votar em quem eles quiserem, independente de qualquer coisa. Só que tem estados como Ohio que tem tradição. Então, se um presidente, foi o caso do Obama, teve um voto a mais que o Mitt Romney, todos os 18 delegados vão votar no Obama. Então, isso é que muda um pouco esse jogo. Agora, é evidente que os partidos eles buscam o poder. Quer dizer, cada um com a sua característica. Os republicanos, eles gostam da guerra, porque eles são apoiados pela indústria da guerra. Eles querem áreas no Oriente Médio, porque eles eles têm indústrias de petróleo. Então, existem os interesses. E o Obama tem um interesse pelo lado social, né, que é o lado da população mais pobre. Isso tudo acaba pesando na balança. Mas o importante nos Estados Unidos, e que diferencia do Brasil, é que os Estados Unidos eles têm um programa de nação. E os partidos sabem qual é esse programa e não há divergência em relação ao programa. No Brasil é diferente. Quer dizer, o governo ele não tem um programa de nação, ele tem um programa de poder. Então eu vou fazer de tudo para permanecer no poder, custe o que custar. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que vai mudar para o Brasil? Absolutamente nada. Você comentou sobre o programa. No Brasil, a gente corre o risco, por exemplo, de um programa não ter continuidade no próximo governo por causa desse sistema. Exatamente isso. Você vê, o Partido dos Trabalhadores, hoje no poder, eles têm um viés mais social. Mas só que o viés social do Partido dos Trabalhadores, ele está focado na distribuição de renda. Então, para você distribuir renda, você tem que ter renda. Então, não é justo você sacrificar parte da sociedade, e o que é pior, você está sacrificando a indústria, a geração de riqueza, porque riqueza não nasce em árvore, ela é gerada, ela tem que ser gerada. Então, você pega essa riqueza que está cada vez menor, que você não consegue gerar, e começa a distribuir. Então, hoje o Brasil tem 50 milhões de pessoas que vivem dentro desse sistema. Então, aí as pessoas dizem, mas o nível de emprego está bom. Sim, está ótimo. Está ótimo porque as pessoas não estão procurando emprego, porque estão sendo beneficiadas pela rede de proteção social. Então, a rede de proteção social ela tem que ter um caráter temporário de socorro, mas você tem que fazer com que o país invista em educação, invista em infraestrutura, para que a riqueza seja gerada e todos possam participar da riqueza pelo seu trabalho e não pela distribuição de renda daqueles que produzem. Falando do Brasil, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ele comentou, depois da reeleição do presidente Obama, que isso era uma coisa positiva para o Brasil, que as estratégias dos democratas estão alinhadas às do governo brasileiro, né?
Você concorda com isso? Você acha que realmente elas têm alguma semelhança? Olha, eu não concordo muito, porque eu acho que o ministro Guido Mantega, ele faz o jogo do poder. Eu acho que o Brasil, os problemas que o Brasil tem, são gerados aqui mesmo. Não existe, os republicanos, se nós formos analisar, eles trouxeram mais problemas para o Brasil do que os democratas. Então o que o ministro está dizendo é o seguinte, ele está jogando um factoide para tentar justificar sua incompetência em relação à condução da política econômica. Se eu não sou um bom gestor ou eu estou com intenções de poder, eu posso dizer, olha, para mim é melhor, para mim é pior. Mas os nossos problemas não estão nos Estados Unidos, estão em nós mesmos. Nós não conseguimos equacionar o nosso país. E o Brasil é um país fantástico. É a quarta economia do mundo, a sétima economia do mundo. Estamos entre o quinto e o quarto país com maior população, uma extensão territorial monstruosa. Nós temos aqui as 4 estações do ano bem definidas, portanto, nós temos condições de produzir. Agora, o que nós não podemos é imputar a terceiros a nossa incompetência. Você comentou sobre as possibilidades do Brasil, todas essas vantagens que a gente tem, que poderiam ser melhor exploradas. Uma das questões que a gente gostaria de abordar no próximo bloco tem a ver com o desenvolvimento, tem a ver com o crescimento de países como o Brasil, todos os integrantes do BRICS, e também até muitos países asiáticos, enfim, que têm chances de estar crescendo nessa economia mundial. Então, no próximo bloco, a gente vai discutir isso e continuar conversando com o nosso convidado, o economista e analista financeiro, Miguel Daoud. Estamos de volta. Hoje recebemos o economista e analista financeiro Miguel Daoud para falar sobre as relações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos. Os norte-americanos reelegeram Barack Obama para a presidência num contexto de recuperação econômica e uma necessidade de ações para que o país retome uma imagem positiva diante do resto do mundo. Mas o que esperar da continuidade da gestão Obama? De que forma a escolha norte-americana pode impactar a economia brasileira? Daoud, a gente conversou sobre o BRICS. O Brasil, ele tem alguma chance de crescer nesse mercado econômico, de aparecer, de se tornar uma potência mundial? Olha, tem tudo para isso, né? Mas recentemente algumas análises feitas por consultorias internacionais mostram que as deficiências estruturais do Brasil dificilmente farão com que o país tenha um crescimento de destaque na economia mundial. Quando a gente coloca os BRICS, nós percebemos claramente que o Brasil não crescerá mais que os outros países desta composição de países. Enfim, o Brasil tem tudo para isso, mas as deficiências estruturais do país. E o que nós teríamos que fazer para vencê-las não vão colocar o Brasil num período de tempo muito rápido como um país competitivo. Nesse sentido, que outro país poderia se destacar que não o Brasil? Olha, nós falamos muito da China, que já é um destaque, a Índia, que tem deficiências tão graves quanto o Brasil, ainda hoje 40% da sua população, né, que é um país de 1 bilhão e 300 mil habitantes, vivem na miséria praticamente absoluta. A Rússia, que estaria dentro dessa composição, é o país onde a corrupção ela acaba perturbando, né, muito o crescimento. A África do Sul, né, que agora entrou na relação dos BRICS, que vem crescendo. Então, dentro desse conjunto de países, o Brasil é o que tem a condição de não crescer na mesma proporção desses outros países, devido evidentemente, a falta de portos, aeroportos,
estradas que nós não temos, nós temos uma carga tributária muito alta. Então, a nossa infraestrutura e a nossa logística não propiciam um ambiente de negócio que faça com que o Brasil cresça na mesma proporção desses outros países. E existe alguma estratégia ou alguma política econômica que a gente poderia talvez se espelhar num desses países para talvez utilizar, para crescer mais, até para se impor nesse mercado? Olha, eu acho que nós temos que ter um plano. Eu sempre gosto de dizer isso, que nós temos que ter um plano de nação. Qual é o nosso plano? Aonde nós queremos chegar? Qual é o nosso compromisso com a educação? Qual é o nosso compromisso com a saúde? Qual é o nosso compromisso em investir na infraestrutura daquilo que nós somos competitivos? Então, nós não temos isso. O que a gente percebe é que o governo, ele surfa numa onda. A onda vai para um lado, então eu vou por aqui. Ela vai para o outro, eu vou por esse outro lado. Então, nós não temos um projeto. Então, quando você não tem um projeto e você fica administrando o país de acordo com a sensação de que o povo vai achar de você, o governo usa muito pesquisas qualitativas, ou seja, são pesquisas que ele consulta diariamente a população para saber o que a população pensa do governo. E a partir daí ele administra o país. Isso tende a não dar certo. Então, infelizmente, nós temos que, em primeiro lugar, ter uma reforma política, onde os políticos têm que ter um compromisso em relação a um projeto de nação. Por outro lado, a eleição desses políticos, ela tem que ser feita de forma que eles só permaneçam quando eles estão alinhados a um projeto de nação. Fazendo a reforma política, você faz a reforma da federação. O que é a reforma da federação? Atribuir ao governo federal, aos governos estaduais e municipais, o que eles devem fazer, com que dinheiro devem fazer. Então você constrói um arcabouço econômico, jurídico e legal para que nós tenhamos, então, o compromisso de buscar um projeto de nação. Nós não temos um plano nacional de desenvolvimento. O que nós queremos fazer? Nós não sabemos. Com relação aos produtos, eu tenho um dado aqui do Global Trade Information Services que diz que, pelo menos os principais produtos que são exportados para os Estados Unidos são petróleo, partes automotivas, produtos eletrônicos, eletroeletrônicos. O que isso quer dizer com relação ao que a gente está produzindo? A gente tem potencial para outros produtos? Por que a gente só está exportando esses? Nós temos potencial, né? É que até pouco tempo atrás existia um acordo, né, em que os Estados Unidos ele importava de países pobres. E até pouco tempo atrás o Brasil era considerado um país pobre. Então os Estados Unidos davam preferência a importar desses países como forma de você transferir renda via comércio. Como é a solução? Quer dizer, se você tem um país muito pobre, então eu vou comprar de você o que você tem e vou te dar dinheiro, porque com esse dinheiro você vai comprar aquilo que eu produzo, né? Então, era uma estrutura que os Estados Unidos tinham. Mas o Brasil perdeu esta condição porque de tanto o governo falar que o Brasil estava rico, que o Brasil ia se tornar o rei da OPEP, que o Brasil, essas coisas todas, então nós perdemos essa condição. E a hora que nós perdemos essas condições, dos 800 produtos que nós exportávamos para os Estados Unidos, nós caímos para 200. Então, quer dizer, nós perdemos muito. Então, hoje, o Brasil é basicamente um exportador de commodities. E commodities, quem ganha? Meia dúzia de grandes produtores. É uma situação... Inclusive, eu queria até pedir para você analisar um pouco o quadro brasileiro nesse ano de 2012 e o que a gente espera para 2013, também considerando o governo do presidente Obama, o que seria esperado entre as relações econômicas dos dois países para os próximos 4 anos? Qual seria uma previsão que você faria? Bom, a previsão que eu faço é com base em dados, né? O programa dos democratas e o programa dos republicanos, ambos os programas não privilegiavam o Brasil em nada. Os democratas venceram. Quer dizer, quando você olha o interesse dos Estados Unidos no Brasil, é praticamente nulo. Quer dizer, os Estados Unidos estariam mais voltados para outros países, né?
ou nós criamos a condição de despertar um interesse nos Estados Unidos. Então, pensando na relação bilateral Brasil e Estados Unidos, quer dizer, nós não vamos fazer parte, né, do programa americano de crescimento, de investimento, como um país de sua preferência. Porque hoje o Brasil ele tem uma densidade muito grande, um peso muito grande na América Latina, principalmente na América do Sul, mas o que nós não temos é diplomacia. Eu vou te dar um dado. O Brasil é o maior produtor de café, o maior exportador de café, né? O segundo maior consumidor de café, e nós importamos café de empresas suíças e alemãs e italianas, porque nós não produzimos o café de sachê no Brasil. Então você vê, 4 sachêzinhos que você importa é o preço de uma saca de café que nós exportamos. Então essa relação de agregar valor é que nós não temos. Então nós temos que mudar esse foco da nossa política para que a gente traga para o nosso país mais valor agregado. Com relação aos produtos que a gente está importando dos Estados Unidos, você acha que a gente teria alguma chance de estar produzindo isso aqui no Brasil, ao invés de importar, não só dos Estados Unidos, mas de outros países também? Nós teríamos que ter um projeto, né? Na época da Revolução, do governo militar, o Brasil tinha um programa de nacionalização. Então, vamos construir o metrô, né? Bom, que peças nós temos que importar? Isso, aquilo. Bom, mas então vamos desenvolver aqui no país essas peças que nós estamos importando. Então, a roda do trem, a caixa do trem. Então eu vou incentivar empresas nacionais a desenvolver essas peças para que eu substitua o que eu estou importando por produção nacional. Então isso chama-se, um programa de nacionalização. Nós não ouvimos falar em nacionalização no Brasil. Quer dizer, nós não temos um programa. Como é que eu vou substituir um chip da Intel aqui no Brasil? Quem que vai fazer? A Itautec, que monta computador que ela traz da China? Nós não temos tecnologia, não temos investimento em pesquisa. Então, não que eu esteja sendo crítico por ser crítico. Os dados estão aí. E não tem nem previsão disso acontecer? Tem previsão. Não tem previsão. Olha, um chipzinho da Intel, ele vale por 10 toneladas de soja. Então, quando os Estados Unidos exporta um chip, quer dizer, nós precisamos exportar 10 toneladas de soja para ganhar a mesma coisa que os Estados Unidos estão ganhando naquele chip. Então nós estamos voltando a nossa economia para a época do Império. E nós estamos tendo um relativo sucesso porque os preços das commodities, com a queda do dólar no mercado internacional, elas estão tendo um valor absoluto coincidindo com o consumo da China. Mas isso não é eterno, porque a demanda de consumo de commodities, ela é inelástica, ou seja, ela pode, né, uma hora brecar. Ela não é elástica na mesma proporção do que nós precisamos. Então essas coisas é que muitas vezes nos aflige, porque a gente não vê uma condução do governo nessas áreas para que a gente possa ser independente. Nesse aspecto a gente precisaria ser mais como os Estados Unidos, né? Nós precisamos ter um projeto. Você sabe que você coloca uma coisa que é interessante? Eu sempre tive dúvida. O Brasil e os Estados Unidos praticamente foram descobertos no mesmo tempo. Foram colonizados no mesmo tempo. Por que os Estados Unidos não são os Estados Unidos e nós somos o Brasil? Porque a colonização americana ela se deu numa divisão de Calvino, né? Que foram pessoas que foram para os Estados Unidos criar uma nação. Né? O bang bang lá que se resolvia tudo ali. Então eu estou resolvendo. E o Brasil não. O Brasil foi colonizado por Portugal, que por sua vez era explorado pela Inglaterra, e para cá vieram pessoas do reino que vinham para ter benefícios. Então a corrupção no Brasil vem dessa época, a leniência com relação ao crescimento vem dessa época, e isso explica por que nós temos a mesma idade dos Estados Unidos, a mesma época de colonização, e temos anos-luz de diferença em desenvolvimento. Aí está centrado na colonização americana, que foram para lá pessoas que queriam construir uma nação, e para cá vieram pessoas para explorar uma nação. Então, este é o nosso mal.
No programa de hoje, falamos sobre a economia norte-americana, sua relação com o Brasil e as perspectivas para o futuro. E tivemos como entrevistado o economista e analista financeiro Miguel Daoud, que esclareceu um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua presença, Daoud. Eu que agradeço a oportunidade. E até a próxima.